Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Salmos, Salmo 1, versículos 1 e 2. Então, Salmo 1, versículos 1 e 2. E eles dizem o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Bom, meus queridos, Salmos, né? Outra grande parte da Bíblia, né? A Bíblia inteira, grandes ensinamentos, manual, né? Para a nossa vida. E o Salmo 1 não é a primeira vez que eu leio esses dois versículos e com certeza não será a última, né? Porque é muito bom, né, esses dois salmos, né? Sempre continuar lendo o terceiro, o quarto, todos, né? Mas eles são muito, muito bons, né? Os ensinamentos grandiosos. Então aqui ele fala, né, que bem-aventurados, né, aquele que não sai do caminho, aquele que não anda nos caminhos errados, né, aquele que segue os ensinamentos de Deus e principalmente aqui o que ele chama atenção, aquele que eh, ama, né, a palavra de Deus, ou seja, né, nos dias de hoje, ama a Bíblia. Hoje eu estou com a minha Bíblia antiga, me desculpem, aquela que eu sempre digo aqui que eu não comprei a capa ainda, eu só me lembro quando eu faço isso, e ela está sem capa ainda, mas é a Bíblia que eu tenho um carinho enorme por ela, por todas, né, que eu tenho, mas essa daqui eu tenho um carinho especial porque foi a primeira Bíblia depois que eu me converti, né? Então foi a Bíblia da minha conversão. E voltando aqui ao texto, né, tem prazer, como ele diz aqui, antes, né, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Daí eu paro para pensar, né? E isso me chama muito a atenção, né? E nós, né? Eu, vocês, nós temos esse prazer imenso na Bíblia, em ler a Bíblia, em conhecer a Bíblia, em toda hora estar aqui folheando a Bíblia e lendo-a, né? Nós temos esse grande prazer. Se não temos, né, temos que ter. Então, que a gente tenha, a partir de hoje, esse grande prazer em meditar nas leis do Senhor, meditar na palavra de Deus, né? Deus quer realmente que a gente o procure, né? E ler a Bíblia é uma maneira, é claro, de procurá-lo, é uma maneira de aprendermos cada vez mais e é a maneira mais correta de dirigirmos a nossa vida, né? Quando a gente adota realmente a Bíblia, me perdoem que isso, quando a gente adota realmente a Bíblia como o nosso manual de vida, né? Como o nosso livro de cabeceira. Desculpa, que me perdoam, a gripe realmente dessa vez me pegou. Mas Deus é maior, com certeza. Então, queridos, né, que a gente realmente use a Bíblia da maneira como Deus quer, que a gente a use como um manual de nossa vida e que a gente tenha esse prazer em meditar na palavra do Senhor, né? A Bíblia, muitas vezes, ela tem uma leitura, às vezes, difícil, né? Mas a gente, com o tempo, né? Eu, no começo, eu sou sincero, eu não entendia praticamente nada. Eu lia 2, 3 versículos e não entendia e ficava pensando, mas espera aí, o que ele está querendo dizer? Conforme a gente vai lendo, com certeza, né, o Espírito Santo vai iluminando a gente e as coisas vão ficando claras, né? A gente vai lendo, a gente entende, a gente, caramba, puxa, isso mesmo, né? Como que eu não vi isso antes?
E outra coisa também, né? Tudo tem a hora certa, né? Como diz no livro de Eclesiastes, tudo tem a hora certa. E quanto mais a gente insiste, quanto mais a gente vai lendo, mais, como eu disse, as coisas vão clareando, as coisas vão se esclarecendo, né? Então a Bíblia realmente é o nosso manual de vida e que a gente tenha um prazer imenso realmente em meditar a Bíblia, em pegar a Bíblia, em ler. Peraí, mas o que a Bíblia diz sobre tal assunto? Procurar isso mesmo, né? A gente ouve alguma coisa que alguém falou, mas peraí, isso aí está na Bíblia mesmo? Deixa eu ver e procurar, realmente, onde está na Bíblia, é isso mesmo. Então, esse prazer, né, de procurar, esse prazer em procurar, né, é sinônimo de estarmos procurando a Deus, porque a palavra é Deus, né? Deus é a palavra e a palavra é Deus. Então, a gente procurando cada vez mais na Bíblia, estamos procurando cada vez mais a Deus. Então, que a gente não se canse dessa busca, né? E também, né, é claro, que a gente não se perca no caminho, né? Que a gente não ache, porque não tem, né? Não tem coisa melhor do que a Bíblia, que é meditar na palavra. Então, que a gente não se perca pelas coisas do mundo, como ele diz aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, sabe? Aquela coisa que fica na nossa vida. Vamos fazer tal coisa, vamos ali, vamos aqui. Não, é só uma saidinha rapidinha, imagina, hoje depois do expediente, ó, vamos ali tomar uma cervejinha, vamos ali tomar não sei o quê, vamos fazer tal coisa. Não estou dizendo que quem faz isso está errado, não é isso. Nós, né, nós temos a nossa conduta, somos novas criaturas, então nós sabemos o que a gente pode e o que a gente não pode. Como diz o apóstolo Paulo, né? Posso tudo, mas nem tudo me convém. É isso. Nós podemos fazer o que a gente quiser, mas muitas coisas não convém que a gente faça. Então é esse o ponto, tá bom? Então, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, seguindo o nosso caminho para agradar a Deus, ou, em outras palavras, vivendo para agradar a Deus. Que a gente não esqueça disso, que a gente use isso como nosso lema. Eu vivo para agradar a Deus, vou vivendo para agradar a Deus. Tenho posto essa frase no meu Instagram, no TikTok, várias vezes. Tenho posto essa frase direto, vivendo para agradar a Deus, e ela cai bem direitinho aqui, vivendo para agradar a Deus. Inclusive vai ser o título que eu vou dar, veio agora, vai ser o título que eu vou dar para esse vídeo de hoje, tá bom, queridos? Então é isso, vivendo para agradar a Deus. E com prazer, e com enorme prazer, agradar a Deus com gratidão, com prazer, com vontade. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Grande terça-feira recheada de bênçãos e milagres, que sejamos hoje melhores do que fomos ontem. E, por favor, perdoem a minha tosse, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos. Com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.